O assunto de hoje, vamos tratar das alergias. Agora questão de inverno, todo mundo meio resfriado. Olha, eu tenho alergia, eu tenho rinite, eu tenho sinusite, eu tenho isso, aquilo. O que é que você tem? Nós vamos saber agora, e as informações são importantes porque está aqui uma especialista no assunto, uma alergista, a doutora Adriana Schmidt, que vai falar para nós tudo sobre a questão da imunologia também. O que é imunologia? Você vai ficar imune a certas doenças, é isso? Tudo bem, doutora? Tudo bom. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua participação em fazer parte aqui desse programa tão especial para nós, que a gente vê tantas pessoas sofrer na questão da alergia. Doutora, já vamos entrar de cara perguntando, como é que surgem as alergias, doutora? Bom, para você ter alergia tem que ter uma predisposição a desenvolver anticorpos contra algumas substâncias e tem que ter contato com essa substância. A gente não tem alergia àquilo que a gente não conhece, que o nosso organismo não teve contato. Tá. Então, e as alergias são extremamente comuns, são as doenças crônicas, estão entre as doenças crônicas mais comuns que nós temos, né? Especialmente as alergias respiratórias em termos de uma cidade como a nossa, né? Com esse clima que não favorece. Tá. Eu vou fazer uma pergunta até particular, porque, olha, se meus filhos estiverem assistindo, eles vão saber que é uma grande verdade. Eu e meus filhos têm o mesmo problema. A gente levanta de manhã, já pega uma correntinha fria, já começa a espirrar. Isso é um tipo de alergia, doutora? Isso é o chamado rinite vasomotora, né? Por alterações de temperatura, por vento, às vezes frio. Tem paciente que tem quando ingere algum alimento quente, por questões climáticas mesmo, faz uma certa coriza. A rinite mesmo alérgica, ela normalmente é um quadro mais florido. O paciente tem muita coceira, tem espirros, tem coriza também, tem o nariz constantemente trancado, né? Então isso interfere muito nas atividades do dia a dia. Eu diria que interfere muito na qualidade de vida, né? Mas a gente, por exemplo, estou falando no meu caso, eu acho que é o caso de muitas pessoas que estão nos assistindo aí, é a questão, por exemplo, perfume. Às vezes um perfume a gente começa a espirrar, um mofo, abre um guarda-roupa, daquele cheiro terrível e começa... E aí dá 10, 12, 15 espirros. Isso é uma alergia, né? Ah, sem dúvida, né? O perfume, ele irrita, né, a mucosa respiratória. Se você já tem um quadro básico de rinite, qualquer cheiro mais forte, qualquer resíduo, qualquer detrito, qualquer poluição vai te causar um sintoma numa intensidade maior, né? Tem certas coisas que fazem todo mundo espirrar, né? Quer ver uma coisa? Põe o nariz numa caixa de omo para ver. Caixa de? Omo. Não faça isso. Mas enfim, tem os irritantes e o mecanismo de defesa que o nosso nariz tem é o espirro mesmo, né? Espirro, a coriza, para tentar eliminar aquela substância, né? Mas em termos de alergia, esse sintoma ele ocorre com bastante frequência, atrapalha o dia a dia da pessoa. Essas rinites crônicas merecem uma abordagem, uma avaliação, até com testes alérgicos e um tratamento médico bem orientado para resgatar essa qualidade de vida e prevenir as complicações que podem acontecer, né? Tá. E o clima, doutora? Ele tem alguma coisa a ver, o clima mais quente ou mais frio? Por exemplo, nós moramos numa cidade que é uma cidade mais que parece uma cidade europeia, bem fria às vezes. Que é a cidade do Brasil que menos dias de sol tem, né? Né? E se você raciocinar que o ácaro ele não sobrevive a muito sol, ele gosta de ambientes úmidos e com pouca luminosidade, então aqui... Por que tem mais rinite em Curitiba, né? É por causa disso, então. O frio... Principalmente por causa disso, por causa do aumento da população frio, de né? alérgenos e também mudanças bruscas de temperatura, né? Porque é impressionante, você tem que andar com guarda-chuva, um casaco, essas mudanças climáticas também. Curiosidade agora, doutora. A nossa mucosa, os pelinhos que a gente tem no nariz, ele filtra? É um filtro, um pré-filtro? O nariz, as funções básicas do nosso nariz é filtrar o ar, aquecer, umidificar, além da ressonância de voz, tudo. E começa, eu já dizia Osler, né, que é um médico bem assim conhecido da antiguidade, que o nariz é a pontinha do pulmão que nós alcançamos com o dedo. Então, assim como a nossa digestão começa na cavidade oral, que nós já temos enzimas digestivas na saliva, a nossa respiração começa com o nariz. Então, é óbvio que se a pessoa tem esse nariz inflamado, comprometido, com uma alergia, isso pode trazer consequências para o pulmão, porque esse ar não vai estar sendo aquecido, filtrado, umidificado. Então, nós sabemos que essas pessoas estão mais predispostas a quadros de tosse, a quadros respiratórios em função do nariz. Tá. Vamos pegar logo no nascimento. O neném tem mais predisposição a ter algum problema de rinite, alergia,
e teve que fazer inalação. Doutora, fala um pouquinho da criança, porque aquela mãe que está nos assistindo e diz, olha, vereadora, eu estou aqui com meu filho com coriza, estou fazendo inalação, tem perigo? Claro que tem perigo, mas é bom que a doutora oriente vocês aí. Sim, as vias aéreas das crianças, elas são mais estreitinhas. Então, qualquer reação inflamatória vai fazer uma obstrução nasal importante, e a criança que respira pela boca não é uma respiração confortável, não é o ideal, o padrão que ela deveria ter, né? Então, essa obstrução nasal é muito frequente, especialmente em lactentes, né, em bebezinhos pequenos. E muitas vezes infecções virais também causam muita coriza, tudo. E às vezes confundem com alergias. Normalmente os quadros alérgicos de rinite, o pico de incidência é em crianças maiores e na adolescência, no adulto jovem, esse que vai ter a rinite. O bebezinho, por questões até da anatomia e da estreitamento que ele tem do conduto nasal, ele vai ter mais sintomas, mais desconfortos, mas isso não quer dizer que ele já seja alérgico em uma idade precoce. Tá. Aqui já tem pergunta aqui, doutora. Estão perguntando se a fumaça do cigarro ela pode prejudicar ou causar algum tipo de alergia, principalmente para criança. Olha, o cigarro, independente de alergia ou não, ele emana 4 a 5 mil substâncias tóxicas, pelo menos, muitas cancerígenas. Nós sabemos que os filhos de mães fumantes já nascem com um pulmão diminuído, então você já põe o seu filho no mundo em desvantagem, né? Já tem um pulmão de tamanho reduzido, ele vai ter mais riscos de complicações pulmonares, e a criança que está exposta ao cigarro, sem dúvida nenhuma, ela vai ter muito mais problemas de infecções e problemas respiratórios como um todo, inclusive alergias. Olha, eu quero chamar a sua atenção, pelo amor de Deus, não fume. Se você quer fumar também, quiser se matar antes, não fume perto da criança ou perto de um amigo, porque você não é amigo fumando perto de um amigo. Você acaba sendo um inimigo, porque você, de uma maneira ou outra, está eliminando a vida daquela pessoa que está ao seu lado. O cigarro, olha, leva para o caixão. Doutora, voltando na questão, agora nós falamos das alergias, um pouquinho da rinite. Mas eu gostaria um pouco mais. O que é a rinite alérgica, doutora? Ou existe 2 tipos de rinite? Porque todo mundo fala rinite alérgica. Porque rinite e rinite alérgica ou é tudo igual? Olha, a rinite, ela pode ter vários desdobramentos, né? Existe a rinite vasomotora, existe a rinite causada por uso de algumas medicações, existe a rinite hormonal, aquela gravídica da gestante, né? Ou do paciente que tem alguma alteração tiroidiana, enfim. São vários órgãos que podem afetar diretamente o nariz. Mas a rinite alérgica, sem sombra de dúvida, é a mais comum, é a mais marcante, que tem os sintomas mais exuberantes. Então, todo indivíduo que tem sintomas repetidos de obstrução nasal, né, o nariz trancado, espirros, coriza, aquele nariz sempre escorrendo, prurido, né, coceira importante, especialmente com contato com poeira, com mofo, com animais, com odores mais fortes, as mudanças de temperatura, né? Então, ele deve ser aventado o diagnóstico de rinite alérgica. E a alergia pode ser confirmada através da realização de testes cutâneos alérgicos. E essas rinites podem se tornar sinusite? Ela predispõe, porque existe uma reação inflamatória da mucosa nasal que dificulta a drenagem dos seios paranasais e, eventualmente, fica a secreção acumulada e pode fazer uma rinite infecciosa ou rinocinusite, né? Tá. Antigamente, sinusite se tratava com cirurgia. Hoje tem remédios e medicamentos, né, doutor? Ah, sim. O tratamento cirúrgico é quando existem alterações anatômicas associadas. Certo. Né? Mesmo o paciente com rinite, ele pode ter um desvio de septo, um pólipo nasal, uma hipertrofia de adenoide, algum outro fator que corrobore para a necessidade de um tratamento cirúrgico associado. Mas para a rinite eminentemente alérgica, o tratamento mais utilizado e mais proposto, que tem resultados excelentes no longo prazo, é o tratamento clínico, né? Tá. A pessoa com o passar da idade, doutor, o idoso, ele fica mais imune ou ele tem os mesmos problemas? Em relação às alergias, eu diria assim, que o bebê ele vai ter mais alergias de pele e alergias respiratórias do tipo de asma, né? 80% dos pacientes asmáticos iniciam seus sintomas na infância, né? Já na adolescência o pico é da rinite alérgica. Nós entramos lá pela 3ª, 4ª, 5ª década da vida, a questão da urticária, especialmente a urticária crônica, ela é muito frequente, né? A gente tem muitos pacientes. A senhora tocou num assunto, urticária e prurido? Fala. Isso.
Os pruridos é a mesma coisa? Não, a urticária é quando você tem a formação de placas avermelhadas e elevadas, que são intensamente pruriginosas, né? Que podem acontecer em vários locais do corpo, elas podem ou não ser acompanhadas por angioedema, que é aquele inchaço também. Isso mais no idoso? Não, ela pode acontecer em qualquer fase da vida. A urticária crônica, ela é mais comum nas pessoas a partir dos 40, 50 anos, urticária crônica, né? Agora, a urticária aguda, ela é mais comum em crianças e geralmente os alimentos que levam a culpa, os corantes, os conservantes, mas a gente vai analisar a literatura médica, o que mais causa urticária aguda na criança são infecções virais. Né? Então, é um dado bem interessante. E a urticária aguda a gente consegue identificar o fator. Fica fácil, assim. Ou é um vírus, ou eventualmente um alimento, ou eventualmente algum medicamento que a pessoa entrou em contato. Já na urticária crônica, é impressionante o nível assim que nós chegamos de não ter um diagnóstico etiológico. Então, nós diagnosticamos como urticária crônica idiopática. Ela não tem uma causa, mas ela pode ser agravada por alguns fatores hormonais, fatores emocionais. Né? Então, tem muito dessa questão. A senhora tocou num assunto muito importante, fator emocional. Olha aí, ó. A pergunta já está aqui. O estresse leva as pessoas a ter mais alergia? O estresse, ele é danoso para todo o organismo, né? Ele pode elevar níveis de cortisol, ele pode diminuir a imunidade, a pessoa ficar mais predisposta a doenças, né, virais principalmente, né? E ele pode agravar ou até desencadear quadros de prurido cutâneo, de coceira ou urticária, né? Tanto que tem mediadores químicos que são similares à coceira e a ansiedade, a depressão. Então a gente acaba tendo um certo traquejo no manejo dessas patologias assim associadas, e a gente vê muito em pessoas mais estressadas. Normalmente são mulheres a partir dos 40, 50 anos, estressadas, já entrando em menopausa. É o principal público das urticárias crônicas. E muitas vezes você vira o paciente do avesso, você investiga, porque você abre leque para uma série de doenças que podem começar com a coceira na pele, né? Mas na grande maioria isso aí acontece de uma maneira idiopática e tem um fundo emocional associado. Por isso que não dá para fazer uma consulta de alergia rápida, né? Pelo que você está dizendo aí, a questão afetiva também é pesada nessa questão. É em tudo, né? Da Acho mulher, até né? em questão de saúde. É mais questão feminina, né? Tanto que nós, como médicos, eu já sou formada há 23 anos, então a gente aprende com a vivência de pacientes de várias idades e de vários níveis sociais, que a gente tem que olhar o ser humano como um todo. E muitas vezes, em questões alérgicas, imunológicas, a gente não consegue muitas vezes dissociar. Você tem que ver o indivíduo como um todo, porque a realidade que ele está vivenciando, e às vezes não é tanto a realidade que ele está vivenciando não, sabe? Eu te digo assim que a postura dele frente aos problemas faz uma diferença enorme em termos de qualidade de vida, de saúde, né? Então eu vejo assim que as pessoas que são mais otimistas e aquelas que têm mais fé em Deus, elas enfrentam qualquer adversidade. A gente vê assim casos assim que, meu Deus do céu, eu numa situação dessas eu estaria num desespero total. E a pessoa tranquila, bem abnegada, aceitando a situação, tentando ver um lado positivo mesmo dentro da desgraça. Por outro lado, tem gente que tem um problema tão pequenininho e, meu Deus, aquilo é um drama que assim a pessoa a gente fica pensando assim, será que não é o egoísmo da gente pensar assim, poxa, o meu problema é o maior do mundo? Porque nós, como médicos, a gente vê tanta realidade triste, tanta desgraça, digamos assim, que eu não me dou o direito de me deixar abater pelos problemas do dia a dia. Né? A gente tem que... Olha aí, a gente vê, a saúde é melhor de quem é otimista. Gente, essa mulher aqui, olha, ela além de médica, ela deve ser psicóloga também, porque ela fala com o coração, com o amor, com a razão. Obrigada. E ela disse uma coisa que é importante, tem que ver o ser humano. Eu sempre digo, olha, você que acha que eu sou bravo, que eu sou assim... Ô, Zé Maria, você é meio bravão, pegador, né? Eu sempre digo, atrás desse cafanhaque, desse cabelo branco, tem um ser humano. Então, olha, nós temos uma pergunta aqui, doutora, ali da Sônia do Batel, que está perguntando sobre dermatite utópica. O que é isso, doutora? Dermatite atópica. Atópica? Eu anotei utópica, atópica.
é uma afecção cutânea caracterizada por reação inflamatória, que daí fazem bastante coceira, né, bastante prurido e descamação, a pele fica vermelha, bastante irritada e extremamente seca, né? Então, e nessa época do ano, às vezes as pessoas tomam um banho mais quente, mais demorado, abusam do sabonete. O brasileiro tem o hábito de tomar, às vezes, vários banhos por dia, né? E isso agride muito o manto lipídico, que é o que protege a nossa pele. E isso predispõe a irritações cutâneas, enfim. E o principal a abordagem é a questão da hidratação. E hoje, com o tratamento, a pessoa fica com a pele praticamente normal, né? Se bem que estudos mostram que mesmo quando a pele do atópico ela está aparentemente normal, ela nunca está totalmente normal. Então os cuidados têm que ser meio que constantes, né? Maneirar no banho, hidratar a pele logo depois do banho com aquela umidade ainda presente na pele, né? E evitar roupas muito apertadas, roupas muito abafadas, que vão promover sudorese, que também vai irritar e vai aumentar a coceira. Doutora, tem mais perguntas aqui, nós vamos correr aqui, que tem bastante perguntas. Pediram para a senhora falar um pouquinho sobre asma. O clima tem a ver, doutora? Também, a asma, qualquer indivíduo, independente de faixa etária, que comece a ter crises de muita tosse, falta de ar, chiado no peito, né, desconforto respiratório, deve ser aventada a essa possibilidade. É uma doença também crônica, extremamente comum, caracterizada pela reação inflamatória nos brônquios. E como esses brônquios estão inflamadinhos, às vezes você respirando um ar mais frio, um ar mais seco, com pouca umidade, ou excesso de umidade, enfim, ele pode também desencadear que o brônquio feche, e no brônquio se fechando você tem aquele chiado, que o ar está passando pelos canaizinhos mais estreitadinhos, ou até tosse. Né? Eu chamo a atenção que nem todo mundo tem estio no peito. A gente tem alguns pacientes que têm asma e que só tem tosse. Então, é um dos principais diagnósticos diferenciais de tosse. Se o paciente não é fumante, porque daí merece ter tosse, né? Aliás, eu ia comentar contigo que o fumante, tem um estudo que mostrou que o fumante vive 8 a 10 anos a menos do que os seus pares de mesma idade, tudo não fumantes, né? Então o cigarro é terrível. Mas enfim, se o paciente não é fumante, não está usando determinadas medicações que podem ocasionar tosse, a asma é um dos principais diagnósticos. Bom, a senhora deu um recado que a senhora é totalmente contra o tabaco, né? Nossa, principalmente porque encurta a vida, né? Eu acho que a vida é muito boa, a gente tem que... Doutora, tem um estudo aí forte que o cigarro, você que é homem, que fuma muito cigarro, brocha, viu? É verdade. Envelhece a pele. Para as mulheres que são muito ligadas em estética, olha aí, a pele, os dentes, né? Dentes, cigarro, bebida, diz que derruba um pouco, você vai ter que entrar no Viagra mais cedo. Então, para de fumar, meu amigo, pelo amor de Deus. Doutora, nessas questões dessas doenças respiratórias, hoje se trata grande parte com medicamentos. Esse medicamento que a gente trata, ele não pode provocar outras reações, doutora? Olha, o primeiro broncodilatador que se tem notícia era o isoproterenol, que foi lançado na década de 40, e ele foi associado a quadros tóxicos cardíacos, mas isso daquela época. Os modernos, na década de 40, os broncodilatadores modernos, eles são extremamente seguros, eles são... com orientação médica, você pode usar com toda a segurança, ele não promove grandes efeitos colaterais. Só que eles não são o tratamento da asma. A asma é uma doença inflamatória. Certo. Você tem que usar medicamentos, de preferência pela via inalatória, que vão tratar essa reação inflamatória. E na iminência de uma crise, quando o brônquio se fecha, você usa os broncodilatadores. O que acontece é que as pessoas fazem tudo errado e se tratam às vezes sem médico, e daí ficam só usando o broncodilatador. O broncodilatador isoladamente, ele não vai tratar a doença, ele só vai tratar sintoma. É como você ter uma infecção e ao invés de tomar um antibiótico, você vai tomar um analgésico. Entendi. Você não vai ter dor, mas a infecção está lá. Então precisa ter um acompanhamento médico, seja ele por médico alergista, seja por médico pneumologista, mas quem tem asma, que o povo chama bronquite asmática, né? Mas o nome técnico médico é asma. Tem que ter um acompanhamento especializado para tratar o problema, porque tratando não tem problema nenhum. Olha aí, gente, que bacana. Tá tudo bom hoje. Informações muito importantes para você. As informações que a doutora Adriana Schmidt deixou nesse programa de hoje vai ajudar muito a sua vida. Doutora, quero agradecer a sua presença. Estão nos avisando que o nosso tempo terminou. Se a senhora quiser deixar uma mensagem, esse é o momento.
Muito obrigada, eu espero ter contribuído e eu acho que assim, a gente poder fazer pelas pessoas é o que nos faz mais felizes e eu sou muito feliz sendo médica, apesar de todas as adversidades que nós estamos passando nesse momento. É muito triste o que estão fazendo com a medicina nesse país, mas ainda assim a gente é médico de coração. Mas temos fé em Deus que tudo vai mudar. Tá certo, doutora, muitíssimo obrigado pela sua participação, deixou um grande recado aqui, vamos se cuidar, cuidar da saúde é importante. Ana, muito obrigado pelo carinho, pelos e-mails, pelos telefonemas, por tudo que você faz ao vereador Zé Maria, ao programa Amor Sem Limites. Receba o meu abraço, um beijo no seu coração e fique com Deus.